Bom dia, graça e paz. Amadas, eu aqui, hoje, antes de estar aqui filmando, gravando essa lição da Escola Dominical, pensando, estamos no 6º mês do ano. Como passou rápido, né? Como está passando uma velocidade incrível. Mas graças a Deus podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor tem estado conosco, amém? Hoje nós vamos estudar a segunda lição, que fala sobre a Trindade, unidade na diversidade. Espero que você esteja com a sua lição e a importância, como é necessário vocês compreender a importância de vocês olharem essa lição durante a semana. Esse tempo que Deus está nos dando de ficar em casa, de aproveitar esse tempo para aprender mais. O quanto é necessário, aprendermos mais de Deus. O texto bíblico está em Gênesis 3, 22 a 23, Isaías 6, versículo 8, depois pula para Mateus 3, do verso 16 e 17, depois o capítulo 28, 19 e 20 versos, e 2 Coríntios 13, 3. Então vamos, Gênesis 3, verso 22 e 23, fala o seguinte: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma a vida eterna, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para labrar a terra de que fora tomado. Isaías 6:8. Depois disse, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia, esse é meu Filho amado, a quem me comprazo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém? Então, nós vamos estar estudando essa lição que fala sobre a Trindade. O texto áureo está em Gênesis 1, 26a, que fala assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu só queria fazer uma observação. Essa lição ela tem muito conteúdo, é uma lição grande. Então, se você ficar em dúvida ou tiver alguma coisa que queira saber mais, entre em contato comigo, com o pastor Marcelo, que naquilo que a gente puder, a gente vai estar ajudando, vai estar aprendendo junto, tá? Mas não fique na dúvida, não fique, deixando algo a desejar. Procure-nos, tá? O objetivo da lição é entender que não existe 3 deuses, saber das implicações do conhecimento da Trindade em nosso desenvolvimento espiritual, compreender que a Trindade age desde a eternidade em comum acordo, em unidade de propósito. Amém? Então, nós vamos para o comentário. A palavra introdutória fala o seguinte: a doutrina da Trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Então, Deus é um, é único, e além dele não existe nenhum outro Deus. É necessário você crer nisso e estar firmado nisso. A unidade do ser divino fala da essência de Deus como algo que está sujeito à distinção em 3 pessoas que coexistem. Existem juntas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Não se trata de 3 deuses, não, mas de 3 pessoas num só Deus, ok? Assim como nós, Nós somos o corpo de Cristo, várias pessoas que formam um único corpo de Cristo.
uma única noiva, uma única igreja de Cristo. Ponto 1. A triunidade de Deus. Vamos começar procurando entender o termo trindade, que por si já irá revelar uma grande verdade. A palavra trindade deriva de 2 vocábulos latinos, que significam três e unita, que é 3 e unidade. Não existe esse vocábulo na Bíblia, tá? Porém, isso não invalida a doutrina que é comprovada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita, né, original no latim, tá? Aqui nós temos uma parte que está em amarelo na sua lição, que é bom a gente estar lendo, que traz alguns esclarecimentos. O que consta nas Escrituras sobre a doutrina da Trindade deve ser resumido em 5 proposições. Primeiro, há um só Deus, tá? Vivo e verdadeiro, que existe em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo, Jesus Cristo é totalmente divino, sendo a segunda pessoa da Trindade que se fez homem e habitou entre nós. Terceiro, o Espírito Santo é totalmente divino, né? Foi o Senhor Jesus Cristo quem, de forma mais clara, descreveu o ministério do Espírito Santo no Evangelho de João. Jesus comparou o ministério do Espírito Santo como seu próprio ministério. 4. Embora todas as pessoas da Trindade tenham atributos divinos comuns, elas têm papéis diferentes na salvação do homem. E 5. Na obra de Deus, as pessoas da Trindade trabalham juntas, em harmonia, tá? São compostas. 1.1. Unidade de ser. A unidade preservada pela Trindade naquilo que faz opõe-se ao erro do politeísmo, que é, né, amados, a doutrina que ensina a existência de vários deuses. Nós sabemos que essa doutrina é herética e não é verdadeira. São 3, todavia, a unidade existente na pluralidade e garante o propósito e afasta a discordância, né? Então, essas 3 pessoas unidas da Trindade, essa pluralidade que não se trata de ser mais de um Deus, mas um único Deus, ela tem um propósito, né, nisso tudo, e ela afasta toda discordância, ela é muito clara. Não é o caso de haver 3 deuses independentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, são um único Deus. São tidos como cooperadores da mesma obra. Olha que coisa linda, né? São 3 em um e são tidos como cooperadores da mesma obra. Nós devemos fazer esse papel também de cooperadores, né, dessa obra maravilhosa, né, e viver em unidade. É isso que Jesus espera de nós. É isso que ele orou ao Pai ali, né, na sua oração, que ele diz: Pai, que eles sejam um como eu e tu somos, para que o mundo venha a crer em mim. Olha a responsabilidade da unidade que nós temos que ter. Quer dizer, se nós não somos um, o mundo não vai crer em nós. 1.1.1. Seu significado. Existe uma unidade de essência, santidade, né? Essa aí, né, a natureza de Deus, ele é santo. E de ser, divindade. Lembra? Eu sou. Ele é. Ele se completa por si mesmo. A Trindade é uma comunhão eterna. O Pai testificou do Filho, o Filho testificou do Pai, o Filho testificou do Espírito e mais tarde o Espírito testificou do Filho de Deus, de Jesus. E isso tudo nós temos referências bíblicas. Por isso que eu disse que essa é uma lição grande, né? E deveria ter se dado em mais tempo. Era bom mais tempo para a gente estar junto. Quem sabe nós ainda faremos isso, né? 1.1.2. A realidade bíblica da Trindade. Olha, Deus é um ser
autossuficiente e soberano, né? Então, ele é soberano, ele exerce todo o poder emana dele. Ele é autossuficiente, se basta, né, por si mesmo, não depende de ninguém. Então, capaz de fazer tudo aquilo que queira fazer. Para ele não tem impossível, né? O seu atributo da autoexistência estabelece uma posição e o atributo da eternidade o confirma. Ele não foi criado. Pois, se um Deus existe desde a eternidade, não houve lugar para nenhum outro Deus. Ele é único. A eternidade de Deus é uma prova conclusiva de sua unidade. Por revelação divina, os escritores bíblicos afirmam a realidade de um único Deus. Vejamos alguma dessas citações. Você pode ver em Deuteronômio 6,4, Isaías 44,6 e 1 Timóteo 2,5. Não vou ler porque nós não temos tempo, mas procure verificar esses versículos. Ponto 2. A Bíblia ensina sobre a Trindade. Em toda a Bíblia existem certos textos que se relacionam à Trindade. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso. 2.1. A Trindade ensinada no Antigo Testamento. Vamos ver como nós aprendemos sobre a Trindade no Antigo Testamento e como ela estava presente desde o princípio. No Antigo Testamento, a Trindade é ensinada antes por implicação e inreferência do que por afirmação direta e explícita. As pessoas da Trindade são apresentadas e mencionadas de várias maneiras no Antigo Testamento, tá? Então, você vai ver isso direto no Antigo Testamento. Vai ver em relação ao Pai, em relação ao Filho, em relação ao próprio Espírito Santo. 2.1.1. O emprego da palavra hebraica, pelo nome hebraico dado a Deus, que frequentemente é encontrado na forma plural, que é Elohim. Isso está lá em Deuteronômio 6,4, diz assim, olha o que diz Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o único Deus, não existe outro além dele. O plural, no caso, né, é derivado de uma mente politeísma, que quer dizer, né, uma doutrina que crê na existência de vários deuses, mas expressa a natureza divina na multiplicidade de suas pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pelo emprego da palavra hebraica único, a palavra hebraica que significa um só no sentido absoluto, conforme se emprega em expressões como o único, é Achad. Essa palavra nunca é usada no hebraico para expressar a unidade da divindade. Ao contrário, emprega-se Achad, que indica unidade composta. O versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo, no Novo Testamento, irá reproduzir essa verdade, né? Dessa unidade composta, 3 em 1, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do ovo, né? O ovo, você tem ali o ovo, você pode distinguir a casca, a gema e a clara. Mas a clara sozinha não é um ovo. A gema sozinha não é ovo, a casca sozinha não é. Mas quando são compostas essa unidade, é o ovo. Ó, 2.1.2. Pelos pronomes pessoais no plural acerca de Deus. Vamos ver. Em Gênesis 1:26, lemos: E disse Deus, preste bem atenção, façamos o homem à nossa imagem. Olha aí, apontando a Trindade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De novo, Isaías 6:8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? De novo apontando a Trindade, né? Aqui, em Gênesis 1.1.1, capítulo 1, versículo 1, o verbo criou está na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do singular masculino. Também em Gênesis 3:22,
como um de nós, fala como um de nós, sempre se referindo à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2.1.3, por inferência. No texto de Zacarias 2, 10, 11, subtende-se que o profeta está referindo-se à Trindade. O Senhor dos Exércitos envia alguém a quem chama de Senhor, referindo-se a Jesus, o Senhor, nosso Senhor. No Salmo 104, 30, a mesma forma, o salmista refere-se à Trindade. 2.1, 2.4. Por declaração direta. Lemos Isaías 61, 1, 2. Nesse texto está bem claro a representação da Trindade divina. O próprio Jesus autenticou o texto quando o leu na sinagoga em Nazaré, revelando o seu cumprimento nele mesmo. Vocês lembram ele ali na sinagoga dizendo, né, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, vocês olhem como no Velho Testamento, o tempo todo a Trindade é revelada. A Trindade é bem clara, né? A questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo como um único Deus. 2.2. A Trindade ensinada no Novo Testamento. Agora nós vamos, né, ver o Novo Testamento. A verdade é que o Novo Testamento também declara a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na comissão apostólica, vocês vão ver, na bênção apostólica, no batismo de Jesus, no ensino de Jesus. No ensino de Paulo sobre as dores do Espírito em relação à igreja, no ensino de Pedro sobre a eleição dos salvos. Então vocês vão ver vários versículos sempre mostrando e apontando, né, para a Trindade, explicando essa Trindade, revelando essa Trindade. 2.2.1 Reafirmando a unidade da Trindade. A fé do cristão deve estar voltada para um só Deus, em unidade na diversidade e firmada nele. Um só Deus, né, em unidade na diversidade, né, 3 pessoas distintas em um só Deus e ali firmado nele, nesse único Deus. Dessa forma, cremos na Escritura Sagrada, que nos apresenta um Deus, um Pai que é Deus, um Filho que é Deus e um Espírito Santo que é Deus. 2.3 Considerações importantes. O fato de Deus ser 3 pessoas significa que cada uma é uma pessoa distinta, sendo as 3 um único Deus. Em João 1, versículo 1 e 2, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com ele, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O fato de o Verbo estar com Deus prova que ele é distinto de Deus Pai. E além disso, 1 João 2,1 afirma: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha como vai mostrando a função de Deus Pai, Deus Filho, e olha aqui de novo sobre o Espírito Santo. Sobre a distinção do Espírito Santo, João 14, 26 mostra: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus falando, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Olha a função do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, né, o Espírito Santo, né, desceu. 2.3.1 Características de personalidades atribuídas ao Espírito Santo. Falando aqui do Espírito Santo. Criação, criatividade. Trata com o pecador, né? Ele convence o pecador do pecado. Conhecimento, ele ensina, ele instrui. Decisão, ele nos leva ao arrependimento, nos leva a tomar uma decisão de uma nova vida. Proíbe ou permite certas ações, o Espírito Santo nos exorta. Ele fala, né? E ele fica entristecido.
Então aqui, ó, ele fala. Agora depende se nós queremos ouvir, se nós aceitamos as exortações dele, né? Se nós queremos aprender com ele. E ele fica entristecido quando nós não dedicamos, né, esse tempo necessário em buscar esse único Deus. Funções primordiais da divindade. É assim que percebemos as funções diferentes na obra da criação. Deus Pai proferiu as palavras criadora para gerar o universo, mas foi Deus Filho, eterna palavra de Deus, quem executou os decretos da criação, e o Verbo se fez carne. Além disso, Paulo, em Colossenses 1,16, afirma: porque nele foram criadas todas as coisas, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. O Espírito Santo também estava presente, estava ativo ali na criação, pois movia-se por sobre a face das águas. Isso está em Gênesis 1, 2. 2.4.1. Na obra da redenção também há funções distintas. Deus Pai planejou a redenção e enviou seu Filho ao mundo, né? Por Deus, né, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, que deu seu Filho. O Filho obedecendo ao Pai e realizou a redenção do homem. Então o Filho, ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. É obra especial do Espírito Santo regenerar-nos e dar-nos nova vida espiritual, santificar-nos e fortalecer-nos para o serviço. Então, o Espírito Santo que mora em nós, somos templos do Espírito Santo, ele está sempre nos santificando, fortalecendo para estarmos fortes, para estarmos fazendo o serviço, a obra do Senhor. Nós dependemos dessa ajuda, desse ensinamento do Espírito Santo. 3. A Trindade ilustrada. Algumas ilustrações têm sido sugeridas para explicar a Trindade, né? Seriam analogias, né? Ponto de semelhança entre coisas diferentes, como eu expliquei ali, o ovo, né? A casca, a gema e a clara. Aqui fala sobre as 3 dimensões do espaço, altura, largura e comprimento. É tudo espaço, né? Mas tem a altura, a largura e o comprimento. O espírito, a alma e o corpo. No homem, somos um homem, né? Só, mas formado pelo espírito, pela alma e o corpo, cada um com suas distintas funções. Apesar dessas analogias mostrarem a possibilidade da Trindade na unidade, elas são analogias imperfeitas para a divindade. A divindade é muito mais do que isso, do que essas comparações, né? 4.4. Heresias relativas à Trindade. Nós precisamos, como cristãos, estarmos sempre atentos. Por isso que é necessário nós conhecermos a palavra. Por isso que é necessário nós estudarmos as palavras. Hoje muitas pessoas estão, vamos dizer assim, perdidas, sem rumo, por não conhecer a palavra. Muitos são enganados por não conhecer a palavra. E muitos estão indo atrás de heresias. Cuidado. Então é necessário a gente estudar a palavra para não cair no engano. Então aqui fala: aproveitando a oportunidade de tratar da importante doutrina da Trindade, não poderíamos encerrar esta lição sem mencionarmos os falsos ensinos sobre a Trindade. Alguns dos mais conhecidos são. Então aqui o autor mostra, né, alguns falsos ensinos que são heresias, não condiz com a palavra de Deus. Um deles que ele mostra aqui é o modalismo. Olha o que ele fala. Afirma que existe uma única pessoa que se refere a nós de 3 formas diferentes ou modos, daí o nome modalismo. O modalismo também é chamado de monarquianismo modalista, que afirma que existe um único soberano absoluto, monarca no universo, que é o próprio Deus, que consiste somente numa pessoa. Então o modalismo não acredita que exista Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Arianismo. Foi um presbítero da igreja de Alexandria, na África, que combateu a Trindade, inicialmente negando a eternidade e a divindade de Cristo.
sustentando ser ele, Cristo, né? Ele está falando de Jesus, um ser criado como criaturas como criadas foram as demais coisas existentes. Então, ele crê que Jesus, essa heresia aqui do arianismo, que Jesus foi criado. Não, Jesus é eterno. Ele não foi criado. Nós sim somos criatura e fomos criados. Subordinacionalismo. O subordinacionalismo defendia que o Filho era eterno, não criado, e divino, mas ainda assim não igual ao Pai no seu ser e nos seus atributos. Então, essa heresia aqui já crê que Jesus Cristo era eterno e divino, mas que ele não era igual ao Pai, né, no seu ser, né, de eu sou. Mas Jesus ele é Deus. Adocionismo, concepção de que Jesus viveu como um homem comum até o seu batismo, quando Deus o adotou como filho. Como que Jesus fosse um homem comum, né, um nascimento até comum, até o seu batismo, e depois do batismo, Jesus adotou ele como filho, como quando ele disse ali, esse é meu filho amado a quem me compraz. Totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala. E existem muitas outras heresias. Se você for estudar, existem muitas outras. 4.1. Cuidado com as heresias. Atualmente também existem muitas teologias deturbadas e que trazem confusão para os novos da fé. Por isso que eu falei aquilo. Se você tiver dúvida, não fique na dúvida, pergunte. Nós juntos vamos aprender, né? A gente não sabe tudo, mas o Espírito Santo se revela quando juntos buscamos nessa unidade composta, né? De buscar mais de Deus. É preciso que o cristão se preocupe em buscar conhecimento da palavra de Deus em fontes fidedignas, não se deixando levar por ventos de doutrina. Hoje muitas pessoas querem ouvir o que lhe agrada, né? O que lhe faz bem no seu ego. E a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, né? Então ela penetra para nos mostrar onde que nós estamos errados, o que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos arrepender. E ela nos ensina o que é verdadeiro. E muitas vezes o que é verdade não nos agrada, porque exige de nós renúncia, mudança de vida. Então, por isso que nós aqui fala, nós não devemos ir atrás de vento de doutrina, daquilo que é bonito de se ouvir, daquilo que me agrada, mas daquilo que é verdadeiro. E que está, né, firmado num Deus único e verdadeiro. 4.2. A veracidade da doutrina da Trindade. O judeu Mia Bearman, célebre escritor evangélico, em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, faz uma interessante comparação de textos tomados de várias partes das Escrituras, que mostram a veracidade da doutrina da Trindade, reconhecendo o mesmo poder divino para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos ver aqui esses pontos que ele salienta. Cada uma das três pessoas é criador, embora se declare que há um só criador, unidade composta. Então aqui ele mostra, cada uma é chamada de Jeová, Senhor, Deus de Israel, legislador e fonte da vida. Contudo, no mesmo tempo, é certo que há um só ser que pode ser descrito como divino. Isso está lá em Salmo 100, verso 3. Ele vivifica os mortos, ressuscitou o Cristo, capacita o homem, santifica o seu povo e opera todas as ações espirituais. Somente Deus é capaz de realizar obras tão importantes e tão maravilhosas de vida e de salvação. Só Deus, o grande eu sou, ninguém mais. Conclusão. Conclui-se que o ensino da doutrina da Trindade é fundamental para a vida espiritual do cristão. É importante porque são três pessoas que formam um único Deus, cada uma com uma função distinta. Isso tudo para nos ajudar, para nos fortalecer. E é importante a gente conhecer isso.
Trindade revela a nós, Igreja do Senhor, que o nosso modelo exala unidade. Olha a importância, o nosso modelo, Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, exala unidade. Se Ele é nosso modelo, é a Ele que nós temos que seguir. Como é difícil, às vezes, queremos viver em unidade, né? Como é difícil a gente aceitar viver em unidade. Porque muitas vezes nós queremos o que nós achamos que é certo, não queremos nos render, não queremos nos esvaziar dos nossos achismos, daquilo que a gente acha que é o certo. Isso às vezes é por causa de orgulho, de soberba. Eu digo, às vezes parece que a gente está só para contrariar, né? Não para unir, não para juntar. Então a gente precisa realmente ver que o nosso modelo, ele exala unidade. E é esse modelo que nós temos que seguir, que é o Pai, Filho, né? Espírito Santo, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São para a igreja o referencial de que, estando unidos ao Deus único, que devemos estar unidos, que devemos andar unidos ao Deus único, poderemos preservar nossa diferença de distinção, mas estaremos unidos no propósito, no sentimento, na maneira de agir. Podemos, né? Eu posso gostar de amarelo, o outro de vermelho. Eu gosto de comer maçã, o outro de banana. Gostos, né? Diferentes, né? Mas unidos no só propósito, em harmonia. E assim nós vamos mostrar ao mundo que Deus é real, que Ele é verdadeiro. Então que nós, mesmo preservando nossas diferenças e distinções, não venhamos viver fora da união. Venhamos nos amoldar essa união composta, onde quando nós estamos nessa união, nós somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que é uma noiva, é um corpo e é uma igreja. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Até a próxima. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem, irmãos? Confesso que estou com bastante saudade dos irmãos. Irmãos, peço por gentileza que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, a partir do verso 22. Aqui é o próprio Jesus falando aos discípulos. Diz o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus disse: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante?
Aqui é a palavra do próprio Jesus, né, nos aconselhando. E eu sei que nessa fase, nesse momento que a gente está atravessando de pandemia, tem muita gente ansiosa com tudo isso que está acontecendo. Confesso que não é fácil, né, esse isolamento social, mas que a gente tenha ânimo, né? Essas aqui são palavras confortadoras do nosso Senhor, e que a gente possa descansar em Deus, né, nesse momento. E logo, logo estaremos juntos novamente, na nossa igreja, no espaço físico. E a gente tem que crer que realmente tudo isso é passageiro, né? Confiar em Deus, que tudo vai dar certo, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua palavra que se renova a cada dia, Senhor. Ó Pai, que nós realmente possamos descansar em Ti, controlar nossa ansiedade. Eu sei que não é fácil esse momento que estamos atravessando de pandemia, mas que a gente tem que aprender realmente a confiar em Ti e saber que nada acontece sem a Tua permissão, Pai. Ô Pai, fica conosco nesse dia, fica conosco nessa semana, Senhor. Nós pedimos que o Senhor realmente esteja à frente de tudo que formos fazer, Pai. E entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor, então, com a música. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O Seu nome nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Damos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar consagrando o nosso ser a Deus, nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. A todos a paz, o amor, a graça de Deus. Amém, irmãos. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. A paz del Señor para todos, hoy nuevamente juntos, y hoy es un día muy especial, porque hoy es el día da ceia do Senhor. Que bom, eu pensava, já estamos en la mitad do ano. Vamos a transcurrir durante este mes para realmente cumplir con la mitad do ano. O tempo voou, continua voando, por más cuarentena voa el tiempo. Es muy interesante, ¿no? Es para
pensar, para meditar, para analizar. Mas antes de continuar, vamos a orar. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, obrigado por el don da vida, obrigado por la permisión que tú nos das para poder participar da ceia do Señor en este día. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, tu Espíritu Santo esteja hoy más que nunca ministrando a nuestras vidas, ministrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea Él hoy quien esteja ministrando realmente a cada uno de nosotros. Toma conta de mí, toma conta de mi mente, y en el nombre poderoso de Jesús, que mi boca no falen cosas las cuales no ven ni proven de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, que en esta mañana podamos realmente entender y comprender el significado, el propósito da ceia que Jesús dejó constituida para la iglesia. En el nombre del Pai, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy, día de ceia, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios, en capítulo 11, que yo creo que la mayoría de ustedes conoce. El que no conoce, como yo falo siempre, preste atención y ouça. Entonces, 1 Corintios, capítulo 11, comenzando do verso 17 en diante. Y la palabra de Dios dice así: Nesto, porém, que vos prescribo, no vos louvo, por cuanto vos ajuntáis no para melhor, e sí para pior. Porque antes de todo, estoy informado, es Pablo quien está falando, haber divisiones entre vos, cuando vos reunís en la iglesia, y yo en parte o creo. Porque a ti mismo importa que haya partidos entre vos, para que también os aprobados se tornen conocidos en vosso medio. Cuando, pues, vos reunís no mismo lugar, no é a ceia do Señor que coméis, porque ao comerdes, cada toma anticipadamente a sua própria ceia, e há quien tinha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menospreciais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesús, en la noite en que fue traído, tomó o pão y tendo dando gracias, o partió y dice: Esto es meu corpo, que he dado por vos. Facei esto en memoria de mí. Por semejante modo, después de haber ceado, tomó también o cáliz, diciendo: Este cáliz es la nova alianza, no meu sangue. Facei esto todas as veces que o beberdes, en memoria de mí. Porque todas las veces que comerdes este pan y beberdes o cáliz, anunciáis a morte do Señor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cáliz do Senhor indignamente será réu do corpo e da sangue do Senhor. Examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco que dormem, ou, dependendo da tradução, que estão mortos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, meus queridos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto a demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Isso é o que Paulo está falando para mostrar a ceia do Senhor. Em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus diz: eu te digo que tu eres Pedro, e sobre esta rocha edificaré minha igreja, e las portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Durante o ministério, o Senhor Jesus começou sua igreja y después por las manos de Pablo y otros líderes del Nuevo Testamento, dejó instrucciones de cómo organizar y establecer esta nueva organización en un mundo. Según un Nuevo Testamento, a Igreja de Cristo tiene dos ordenanzas que deben ser obedecidas y practicadas por seus membros, para mostrar al mundo o amor, o nuestro amor a Cristo. João 14:15 diz: si me amáis, guardad meus mandamentos. Y João 14:23, Jesús diz: el que me ama, minha palavra guardará, e meu Pai lhe amará, e vendremos a ele, e faremos morada com ele. Você vê que interessante, não? Primeiramente, Jesus diz que se amamos a ele, temos que guardar seus mandamentos. Se realmente amamos a Ele, Ele diz que temos que guardar a palavra para que o Pai nos ame. Vamos repetir, João 14:23. El que me ama, minha palavra guardará, e meu Pai o amará. E vendremos a Ele e faremos morada com Ele. Vea a importância de leer a palabra, mas obedecer lo que la palabra dice. En Juan 15:10 dice: si guardareis meus mandamentos, vean, permaneceréis en meu amor. Si guardamos los mandamientos de Jesús, permaneceremos en seu amor. Do contrário, pense, eu sempre vou continuar falando, muito simples, muito fácil entender. Não vamos estar no amor de Jesus. Assim como eu, diz Jesus, he guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu
amor. Você vê, Jesus, Deus, permaneció en los mandamientos, obedeció, guardó los mandamientos de Deus. Então, o Pai amava a ele. E ele, lógico, permaneció en ese amor. Según la Biblia, Jesús dejó dos ordenanzas para su iglesia: el bautismo y la ceia del Señor. Los dos fueron dados para todo cristiano, no para algunos. Algunos participan de la ceia, otros no participan. Algunos se bautizan, otros no están ni ahí con el bautismo. Gente querida, é muito complexo, porque son dos ordenanzas para ser cumplidas. Sí, amén. Então, eso es para todo cristiano. Y cuando participamos en estas dos ordenanzas, mostramos al mundo nuestra obediencia y amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, todo tem significado, una explicación do porquê. Jesús, você vea, participó en las dos ordenanzas. Al iniciar un ministerio, el ministerio público, fue bautizado. Y al final de seu ministerio en este mundo, tomó a ceia do Señor con los discípulos. Pues vean qué interesante, porque cuando nos sometemos al bautismo y tomamos a ceia do Señor con a iglesia, estamos gozando la plena comunión que todo cristão deve ter com seu amado Salvador. Então, hoje vamos a meditar brevemente, dentro do possível, não temos pressa hoje, sobre esta segunda ordenança. Essa segunda ordenança que Jesus deu à igreja, y aprender a apreciar más lo que esta ceia representa para Jesús, para el Salvador. Primera cosa, o princípio, o origen, de dónde veio esta ordenanza. El verso 20 de Primera de Corintios 11, ela dice así: cuando pues reunís no mismo lugar, no es a ceia do Señor que coméis. Você vê, a frase que Paulo utiliza es ceia del Señor. Esta ordenanza no veio da mente de Pablo, y sí de Cristo. O sea, ni Pablo ni Pedro inventaron la ceia. Fue el Señor Jesús que estableció la ceia. Es del Señor. Fue dado a la iglesia por el propio Jesús. El verso 23 dice: porque eu recibi do Señor o que también vos entreguei, que o Señor Jesús, na noite en que fue traído, tomó o pão. Escuta, Pablo outra vez dice: eu recibi do Señor. Pablo está enseñando que o Salvador dio a sua igreja, o que o Salvador dio a sua igreja a última noite que passou ceando con los discípulos. Y en Mateo 26, del 17 al 30, leemos sobre esta última ceia que Cristo comió aquí en la tierra con sus
apóstoles o discípulos, que eran el fundamento da igreja. Cristo había comido centenas de veces con los discípulos, monte de veces, mas nunca comió una ceia como esta, onde enseñó que un pan quebrado, que un pan quebrado representaba su propio cuerpo, el cual iba a ser licenciado, ferido por los pecados del mundo. Y su sangre, que sería derramada, pagaría el precio del pecado para salvar a todas las personas que se arrepintiesen de sus pecados y por fe reciben a Jesús como su Salvador personal. Ese es el origen de la ceia. Y un propósito de la ceia. ¿Por qué? ¿Por qué fue dada esta ordenanza? Y en el verso 24, Jesús dice, tendo dado gracias, o partió y dice, esto es mi cuerpo que he dado por vos. Hacéis esto en memoria de mí. Y en el verso 26 dice, porque todas las veces que comer de este pan y beber de el cáliz anunciáis a muerte del Señor hasta que le venga. Esta ceia fue dada para que la iglesia nunca se olvidase del gran precio que el Señor pagó a través de su Hijo Jesús por nos. El pan quebrado representa, como ya dijimos, el cuerpo de Jesús que fue clavado en la cruz y la sangre que salió de su cuerpo, que brotó de su cuerpo, que fue clavado en la cruz y la sangre salió de su cuerpo cuando un soldado firió un costado de él con una lanza. Eso muestra el supremo amor que el Pai tinha para con los pecadores. Você imagina ver você que alguém coloca en una cruz a seu filho que comienza a furar el cuerpo de él y você está amarrado sin poder salvar a él, sin llegar a él. Eu não sei o que eu faria, mas pense você vendo, e não a seu filho, a qualquer ser querido que você tem. Esta ordenança, igual ao batismo, não leva a ninguém al céu, pero qualquer pessoa que observa esta ceia debe consagrar de nuevo su vida a Cristo. Hay un relato que eu creo que una vez eu fiz en la iglesia, no lembro direito en qué lugar, mas eu sei que eu fiz este relato. E eu gostaria que você ouça, el que tenha ouvido, ouça com atenção este relato. A mí me impactó muito, me fez pensar muito, meditar muito. Por isso que eu não deixo de assistir a culto nenhum, não porque eu sou pastor coisa nenhuma. Desde que me converti, não deixo de assistir a culto nenhum,
estando de férias, no estando de férias, de passeio ou não passeio, não deixo de assistir a culto nenhum, não deixo de assistir los días de oração, não deixo de assistir a uma escola dominical, porque meditei e Deus, aí sim vou falar, Deus falou muito, muito para mim. E este relato diz que já passaram muitos anos disto, não? Muitos anos. Havia um casal de ancianos que moraban en una ciudad en los Estados Unidos. Y un día un pastor fue a visitar a ellos y la esposa que conformaba un casal estaba deitada. Entonces ele ficou sentado al costado da cama. O esposo ficou com ele também aí. E assim, a la direita da mulher tinha um criado mudo, donde tinha a foto de uma criança doente. E la mujer falaba que cuando recién casados, ellos tuvieron ese filho, él fue creciendo y en un momento, en una edad de su creación, en un momento en un momento que el menino cumplió X edades, surgió una cosa muy extraordinaria. En diferentes casas y en la casa de él. Surgió que un hombre estaba haciendo un buraco, fez un buraco, un pozo y salió petróleo. Entonces, ahí, claro, toda la ciudad ia a la casa de esa persona para ver cómo surgía el petróleo y cada uno después comenzó a hacer buracos en sus casas, pozos, vuelto a falar, no era un buraquinho. Entonces todos comenzaron a tener petróleo. Entonces ahí, lógico, el municipio, a raíz de todo ese petróleo, comenzó a crecer, se comenzaron a hacer, que no es nada diferente a hoy, predios voluminosos, predios para los bomberos, predios para las escuelas, predios para todo, porque se transformó en un municipio muy rico. Las personas desmayaban sus casas, hacían mansiones, ya no eran casas simples, porque ahora lo único que tenía importancia para las personas era a prosperidad material. Entonces, la mujer continuó contando la historia, llorando, ¿no? Y ella dice que un poco antes de un mediodía, un día X, toda la comunidad, toda la ciudad oyó una explosión muy grande. Entonces, ninguém sabía lo que estaba aconteciendo hasta que a voz comenzó a correr, entonces las personas comenzaron a aproximarse de la escuela donde hasta ese gurí adolescente ia,
Y la gran sorpresa fue que encontraron cuerpos diseminados por todo lugar. A mayoría, por no falar todo, estaban muertos. Algunos todos desmayados, mas estaban muertos. ¿Y qué aconteció? Que en la propia escuela comenzó a tener una perca de gas y una chisca, no sé cómo se fala directo, para no ser chispa, produce la explosión. Porque esa fuga do gas, al estar todo fechado, es como si fuera una bomba. Y si você, cualquier cosina, si você liga la energía, ahí se produce una explosión. O filho deste casal había sido socorrido, había sido salvo y llevado al hospital. Mas, luego de lutar durante una semana, o filho murió. Entonces, a señora continuó el relato y dice que la noite, ouça gente, ouça, la noite anterior a la explosión, un día común da semana, en el cual en la iglesia tenían reunión de oración, esteve o pastor y dos personas. O sea, en la reunión de oración estuvieron 3 personas. ¿Y qué aconteció después de la explosión? Esta mujer dice que todas las iglesias de las ciudades en el día de oración ficaban llenas. Y cada uno llevaba una cosilla en su mano. Uno llevaba a foto de su filho o de su filha, otro llevaba un brinquedo en la mano, el otro llevaba una ropiña en la mano. Entonces, a mulher diz: olha, hoje ninguém tem consolo, porque ninguém perseverou en Deus. Pues vean qué interesante que el único consolo que tenían hoy era una foto, un brinquedo, una ropa. El único consuelo de sus hijos muertos. Dice que cuando ella olhaba esa foto al lado de su cama, ella recordaba que su filho había sido llevado por Deus. Da misma manera, y por eso fez este relato eu, cuando participamos da ceia do Senhor, debemos recordar o precio de nuestro Salvador, o el precio que pagó nuestro Salvador por nuestros pecados. Es para meditar. Y un plan, ¿cómo debe ser administrada la ceia? En el verso 33 dice: así pues, irmãos meus, cuando vos reunís para comer, esperáis los unos pelos otros. Esta ordenanza fue dada a la iglesia y debe ser observada cuando la iglesia está junto.
cuando están todos reunidos. Hay iglesias que o pastor tem por costume, eso eu acompanhei em Rio de Janeiro, não participei, mas acompanhei, acompanhava ao pastor, e isso foi em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ele levava em uma pasta, como creo falam vocês, una bolsa con un pedazo de pan y una garrafinha de sugo. Ia casa por casa, haciendo la ceia dos miembros. Mas este no es un plano bíblico para administración da cena. En otras iglesias, un líder toma un suco y da a los miembros a hostia, diciendo que esa hostia dentro de él se transforma en el verdadero cuerpo de Cristo. Gente querida, esta es una doctrina falsa y no tiene sustentación ninguna en las Escrituras. Y en el verso 24, Jesús dice: esto es mi cuerpo que he dado por vos. Haced esto en memoria de mí. Todo cristão debe ter condições para participar da ceia do Senhor. E os participantes, ¿quiénes son? Cuando esta ceia se ofrece en una iglesia, todos los cristianos presentes deben tomar parte. Si hay incrédulos, nos pastores tenemos que esclarecer quiénes son los participantes de la ceia del Señor. ¿Por qué? Porque você vea que todo es simple como eu falo. Cuando você faz una ceia en su casa, você permite que los vecinos vengan y participen con você? Você permite que aquellos que no son convidados entren en su casa y participen? Así también en la iglesia, en la ceia del Señor. Por eso que el pastor debe explicar, por si él está viendo que hay personas que no son cristianas. Pedro lá en Atos 2, del 38 al 41, vamos a leer. Atos 2, del 38 al 41. Dice: respondióle Pedro: arrependei-vos y cada uno de vos sea bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el 41 dice, del mismo capítulo: entonces os que le aceitaran a palabra fueron bautizados, habiendo un acréscimo en aquel día de casi 3.000 personas. Y en el verso 27, perdón, en el capítulo 27 de Primera de Corintios, estoy procurando, estoy en el verso 27, dice así, del capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, verso 27. Por eso aquel que comer un pan o beber o cáliz do Señor, indignamente será reo de seu corpo. Querido, Pablo advierte a los participantes
que cada uno deve fazer-se um exame, como eu falo sempre, um exame, eu aprendi na Igreja Católica, um exame de consciência, um exame a si mesmo. A igreja, por lo geral, o pastor decide quem tem que tomar ou não a ceia. Este não é o plan divino de Deus. Cada indivíduo tem que examinar-se, como diz aqui, a si mesmo. Solamente a pessoa sabe lo que está dentro de seu coração. Antes de tomar os elementos da ceia, uma pessoa deve estar absolutamente certa que sua vida e coração estão limpos de todo pecado. É a pessoa, não sou eu, que vou determinar se você tem que tomar, se você tem que participar da ceia do Senhor. É você. Se você é honesto para com Deus, se você é sincero para com Deus, tudo Deus vai aceitar. Do contrário, pense bem que você está ocultando a Deus o que Deus já sabe, o pecado de você. A pessoa deve confessar, nesse momento, imediatamente, seus delitos e pecados, e depois participar. Porque a palavra de Deus diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, você vê a importância de examinar-se a si mesmo, cada um de nós, se temos pecados que não confessamos a Deus. E qual deve ser a frequência da ceia? Eu já falei várias vezes, eu em Espanha praticava todos os domingos a ceia do Senhor. Porque a cada domingo relembrávamos realmente de coração o sacrifício que Jesus fez para nós poder estar participando. E quando você mais vezes pratica de la ceia, parece que você mais sente em sua pele o que Jesus passou. O dor, o sofrimento, a humilhação. Todas as coisas, muitas mais coisas que ele passou. Mas cada um faz de seu jeito. Jesus diz, assim pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste copo, a morte do Senhor anunciai até que ele venha. Todas as vezes. No Novo Testamento não há ordens de quantas vezes devemos comer ou participar da ceia do Senhor. Cada igreja lo faz como quiser. Eu estou falando o que eu fazia, eu estou falando o que nós hoje fazemos quando nos reunimos o primeiro domingo do mês fazer a ceia. Mas isso pode mudar em qualquer momento. Você, se quiser, pode participar de sua ceia em la casa coletivamente. Mas o que a Bíblia diz, que nós temos que reunirnos como corpo em um templo para juntos, participar da ceia do Senhor. A igreja primitiva, en el libro do Acto, observamos que diariamente por un tiempo
se hacía la ceia do Señor. Y en Atos 2, 46 dice, y preservando unánimes cada día en un templo y partiendo un pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Você ve qué cosa bonita, qué cosa linda. Y más tarde leemos que la iglesia estaba observando la ceia los domingos. Você ve Atos 27. Dice, el primer día da semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba que habiendo de salir al día siguiente, dice que alargó el discurso hasta la meia-noite. Entonces, você vean dos cosas que quiero decir aquí. El primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana él participaban de la ceia. Y el segundo, você que dice que la ciencia, la tecnología, dice que você no puede falar más de 20 minutos, 40 minutos, porque la pessoa só retém el 10%. Yo quiero decir para vocês que entonces en aquella época eran todos súper hombres, mujeres, jóvenes, y que hoy somos todos burros. Porque aquí dice que Paulo tenía que salir al día siguiente, tenía que viajar. Entonces, el discurso que él estaba dando se extendió hasta meia-noite. Você sabe que la palabra de Dios no dice que se durmieron, no dice que estaban aborrecidos, no dice que todo lo que Pablo pasaba para ellos, falaba para ellos só retían el 10%. ¿Y cómo debemos terminar o culto da ceia do Senhor? Eu gosto muito e a veces hacemos eso y hoy, si Dios permitir, lo vamos a hacer también. En Mateo 26:30 dice, cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Después de participar de la ceia, salieron todos cantando. Você vea qué cosa más linda. Participaban de la ceia, la última ceia que iban a estar con Jesús, porque él iba a ser entregue. Entonces, ellos sabían cantar en los momentos más difíciles de la vida. Cristo terminó la ceia con un himno, sabiendo que en las próximas horas él iba a ser entregue, iba a ser arrastrado, iba a ser juzgado, llevado a condenación de muerte y la muerte de cruz. Você vea que mejor manera de terminar el servicio da ceia do Señor, cantando con fe por la gran salvación que a través de esa crucifixión tuvimos en Cristo Jesús. Que piensan que hoy no podemos estar físicamente juntos, Dios lo sabe. Él tiene los propósitos, como yo falo, para cada uno. Depende de você abrir su mente y querer saber los propósitos que Dios tiene, no continuar con la timocía de que você va a continuar haciendo así, você va a continuar después de la epidemia así, y você no sabe si va a llegar al fin de la epidemia, porque quizás Dios nos lleva hoy, o ahora, o amanhã. Mas que bom poder participar da ceia y que cada uno de nós possamos ter en nuestro corazón ese deseo de poder participar da ceia con un corazón limpo, puro, reconociendo el sacrificio que Dios y Jesús hicieron para la salvación de nuestras almas. Entonces ahora vamos a pegar los elementos da ceia
Vamos a abençoar a ellos. Y en el nombre de Jesús, pense en todo lo que fue falado, ministrado. Y si tiene algo que pedir a Dios, perdón por algún pecado, faça. No deje de dejar de participar da ceia porque pecou. Seja libre do pecado, humilhándose nesta hora ante Deus, pedindo perdão a Ele, e então você poder participar da ceia. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más te agradecemos. Obrigado, Pai, y abençoa estos elementos, este pan, es símbolo de teu corpo. En el nombre de Jesús, Dios, que tú puedas estar realmente abençoando este pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Y en el nombre poderoso de Jesús, abençoa este suco de uva, que representa la sangre derramada por todos nos, la sangre del nuevo pacto. Y Jesús, tomando o pan, o partió y falou: comed esto, es meu corpo. Luego de haber ceado, tomó o cálice y Jesús falou: esta es mi sangre que va a ser derramada por vocês. Compartilhe. Louvado sea Dios. Obrigado, Pai, en el nombre poderoso de Jesús, por habernos permitido llegar hasta aquí, habernos permitido participar juntos de otra ceia. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, acepta, recibe a canción que vamos a oír y que podamos ter una semana en la cual tu Espíritu Santo nos esté ya dando paz, y que nos dirija, nos conduza, nos dé perseverancia, paciencia, obediencia. Y en el nombre poderoso de Jesús, no permita que ni un mal nos atinja. En el nombre del Pai, do Filho, do Espíritu Santo. Amén. Beijo, fiquem com Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.